presidente, bom dia. Sou o Renan Truffi, do Valor Econômico. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: nessa semana foi noticiado que o senhor autorizou o aumento do diesel. E esse é um produto que interfere principalmente no frete em relação aos caminhoneiros. O governo do senhor está monitorando a possibilidade de os caminhoneiros fazerem outro protesto, pararem as estradas e algo do tipo, ou não? Como é que o senhor vê isso? Repete a pergunta para mim, por favor. Vamos lá. Nessa semana, o senhor foi noticiado que o senhor autorizou o aumento do diesel para a Petrobras. E isso é uma questão que interfere nos caminhoneiros. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não autorizei aumento do diesel. Porque desde o meu primeiro mandato, que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. E aprendi uma outra coisa. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Só para você ter conta, quem está aumentando é o CONFAS, que está reajustando, o COFINS em 6,75, uma coisa mais ou menos assim. Esse aumento, o que nós estamos fazendo, se ela decidiu fazer e se ela for fazer, é um reajuste que ainda assim vai garantir que o preço do diesel fique abaixo daquilo que era em dezembro de 2022. É isso que eu sei, pela imprensa inclusive. Li muito hoje o que vocês descreveram ontem, mas ainda não fui avisado se ela vai aumentar ou não, e ela não precisa me avisar. Se ela tiver uma decisão de que para a Petrobras é importante fazer o reajuste, ela que faça e comunique à imprensa. Tá? Sobre os caminhoneiros? Veja, se tiver uma movimentação de caminhoneiros, eu vou fazer o que eu sempre fiz a vida inteira. Nós vamos conversar com os caminhoneiros. Nós vamos colocar tanto o ministro do Transporte, como o ministro da Administração, a Esther, para conversar. Nós não temos nenhuma preocupação, nós vamos conversar com todo e qualquer setor que tiver qualquer problema com o governo. Então, é isso. Nada que seja alarmante se a gente tiver disposição de conversar. E nós temos disposição de conversar, e os caminhoneiros só têm que saber da verdade. Ele tem que saber o preço do diesel em dezembro de 2022 e o preço do diesel agora. Ele sabe que está mais barato. Está mais barato o diesel, está mais barato a gasolina, está mais polido o gás de cozinha. E vão continuar mais barato. É isso. Presidente, o senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, nós temos agora
uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para a presidência da República em 2023? Eu sempre falo, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística em 2010 vendia 3.800.000 carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1.600.000 carros. Agora já chegou a 2.600.000. Então, é isso que vai acontecer no Brasil. É isso que vai acontecer. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa a maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas, criar um país de classe média. É esse país que eu quero criar. E vou criar. Sabe, para os meus adversários ficar com muito mais raiva de mim, com muito mais ódio de mim. Como é que pode esse metalúrgico de São Bernardo do Campo, de diploma primário, como é que pode esse cara fazer o que nós não conseguimos fazer? Aliás, eu acho que vocês poderiam estudar, sabe uma coisa que eu vou pedir para vocês? Esse país teve a proclamação da República em 1889. Vocês poderiam pesquisar em que momento da história esse país teve inclusão social de verdade. Poderiam pesquisar. Vocês vão perceber que teve com Getúlio e teve comigo. Procura outro momento qual foi que teve política de inclusão social. O Getúlio diziam que era ditador, mas foi ele que fez a CLT. Por isso é que a base industrial de São Paulo nunca fez sequer uma viela com o nome do Getúlio. Porque a CLT tirou o povo da escravidão e deu cidadania. E nós com a política de inclusão social. O que eu tenho dito para os empresários? Gente, se você acha que pagar 1.900.000 para o seu trabalhador é muito, porque você acha que é muito pagar, não olhe ele como seu trabalhador. Olhe ele como seu consumidor. Porque ele vai pegar o salário que você pega, ele vai numa loja comprar o que você fabrica. O dinheiro que você pagou para ele vai voltar para você, porra. Não dá para você entender isso? É simples de entender. Então, ao invés de pagar para o trabalhador, paga para o seu consumidor. Se a gente fizer isso, esse país vai dar um salto de qualidade da forma mais extraordinária possível. Nós quase conseguimos uma vez. Uma coisa que me deu tristeza foi voltar à presidência com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Vamos acabar. Em 2026, quando eu tiver que entregar a presidenta da República, eu vou dizer para vocês, nenhum brasileiro ou brasileira está passando fome nesse instante. É isso que eu vou fazer, muito orgulhosamente.